porque daí eu uso também. Agora inverteu, o investimento agora está retornando de alguma forma. Gente, falando um pouco sobre esse tema, né, somos um, queria que você olhasse na bolota do olho do seu esposo, da sua esposa aí. Olha aí, olha aí. Não olha para mim não, gente, pelo amor de Deus, que eu não quero trocar o olhar 43. E diz assim, ó, a partir de hoje, nós somos um. A partir de hoje, nós somos um. Perfeito. Agora pode olhar para mim aqui. Eu vou ler um texto aqui, só para a gente entender os princípios que eu vou trazer nessa noite aqui para a nossa reflexão, tá? O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso algumas recomendações. E ele fala no capítulo 5 sobre relacionamento, sobre família, sobre relacionamento de marido e mulher, de pais com filhos, filhos para com seus pais. E eu quero ler aqui, dos versículos 21 ao 33, que é basicamente algumas orientações muito práticas de deveres. Presta atenção que Paulo não está dizendo aqui quais são os privilégios do casamento, ele está dizendo os deveres, né, para nós. E ele começa dizendo assim, ó, sujeitem-se uns aos outros por amor, por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo a seu marido. Agora para os maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da sua palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da sua igreja. E nós somos membros desse corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, para quem não vive nesse ambiente de igreja, talvez você olhe para o Antigo Testamento lá e fale assim, mas Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha 1000 mulheres, né? Eu costumo dizer que nem tudo que a Bíblia relata é vontade de Deus, tá? Então, assim, se a gente entender que tudo que a Bíblia relata é vontade de Deus, o pecado seria uma vontade de Deus, e a Bíblia relata o pecado, como o pecado entra na humanidade. Então, a Bíblia, ela traz aquilo que Deus permitiu, mas nem tudo é aquilo que Ele quis que acontecesse desse jeito. E quando a gente vê a poligamia na Bíblia, existindo, não significa que Deus aprovava que o homem tivesse várias mulheres, a sua concubina. Esses dias a gente fez nossa escola bíblica lá, o pessoal achou que concubina era prostituta, né? Não, mas não é prostituta. Eu falei, não, ela servia a esposa e servia, né, o seu senhor ali, mas ela era uma amante do marido, né? Quando a gente olha para esse texto, Paulo ele deixa muito claro que o homem ele deve ter o quê? Uma mulher. Maridos, ame a sua esposa. Esposa, sujeite-se ao seu marido. Então, no Novo Testamento, a gente vai vendo que esse conceito é um conceito que está sendo corrigido na teologia e no Evangelho. Ele é corrigido. Então, nós não vemos mais essa questão de um homem com várias mulheres e uma mulher também, né, tendo vários maridos, né? E quando a gente olha para esse texto, que é um texto que lá em Gênesis foi dito, deixa, portanto, o homem, o seu pai e a sua mãe, e una a sua mulher, também ali é um casamento monogâmico, né, de um homem com uma mulher, nós vamos entender um pouco o que significa isso, né? É um chamado para se tornar um só. E eu costumo dizer que o casamento, ele pode ser resumido numa palavra, que não é amor, é renúncia. Casamento, ele é uma atividade constante de renúncia
por amor, por respeito, por cuidado. O casamento, ele é baseado no amor, mas ele é baseado muito em renúncia também. Efésios começa dizendo que a gente precisa se sujeitar um ao outro. Agora, como é que a gente pode ser um e por que a Bíblia nos orienta a sermos um? Eu vou dizer aqui alguns atributos, e daí a Carol depois vai dizer os atributos que são femininos. Mas a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não é física. A gente não vai chegar no céu, vai ter um Senhor sentado com a barba branca. Essa imagem e semelhança são atributos que Deus colocou em nós, seres humanos. Alguns ele colocou no homem, outros ele colocou na mulher. Os dois juntos, essa união do casamento, expressam o que é a essência de Deus. No homem, então, ele coloca a força, a determinação, a garra, aquele instinto protetor, de ir para a guerra, de ser o provedor da família. A gente vê que Deus, ele se apresenta na Bíblia como aquele que vai à frente da batalha, aquele que conduz o seu povo em triunfo, ou seja, um papel muito masculino no aspecto de atividade, de exercício. E eu vou deixar a Carol falar o que Deus colocou na mulher, de característica que expressa aquilo que é a essência do Senhor. Já? Sim? Bem, na mulher nós vemos algumas características de Deus, que é o cuidado, é o zelo, é o amor, família, até o próprio salmista diz, que Deus cuida como aqueles que cuidam dos seus pintinhos, como a galinha. Então isso mostra um lado materno de Deus também. É muito comum a gente imaginar que, não, Deus é homem, A gente já pensa, existe até uma piadinha, que se Deus fosse mulher, o céu seria rosa, E, Deus é homem. Não, Deus não é homem, Deus, ele é Deus. E em cada, o próprio pastor falou, existe então as suas características. Algumas características de Deus são atribuídas ao homem e outras à mulher. Então nós, mulheres, também manifestamos algumas características de Deus. E é esse Deus realmente amor, esse Deus protetor, esse Deus materno. Por exemplo, quando um casal se separa, quem que é a primeira pessoa que foge, que vai embora, que esquece de tudo? É o homem. Mas nós vemos Deus que próprio diz lá com aquele texto em acho que é Abacuque, que diz que mesmo que seus pais te deixem, eu nunca te deixarei. Então, mostra realmente essa característica feminina de Deus. Ou melhor, nós temos esse lado materno que vem do próprio Deus, como mulher, como mães. Então, nós também, como mulheres, também podemos glorificar a Deus através realmente dos atributos que Deus comunica somente a nós, E alguns atributos que Deus comunica ao homem que acabam não sendo comunicados a nós e vice-versa. Maravilha, e são atributos que se complementam. Por isso que nós nos tornamos um só, uma só carne, porque daí nós temos esses atributos que Deus colocou no homem, e atributos que Deus colocou na mulher, que são os atributos que a gente chama dentro da teologia de comunicáveis, atributos que Deus passou para a humanidade. Amor, justiça, paz, alegria, enfim, vários outros. Quais são os incomunicáveis, pastor? Não é aula de teologia, mas só para vocês saberem. Eternidade, nós não somos seres eternos. Nós vamos viver a eternidade, mas eternidade também significa que nós sempre existimos e nós viemos a existir, Deus não. Onisciência, onipotência, onipresença, Deus não colocou na gente. Mas aquilo que ele colocou algumas características no homem, outra na mulher, e no casamento a gente vê essas características se complementando. Eu sozinho não sou imagem e semelhança de Deus na sua plenitude, sem que tenha uma pessoa, uma auxiliadora, e a Carol sozinha também ela não é essa imagem e semelhança de Deus na plenitude, sem que haja o papel do marido. Ixi, como começou, não ia falar, agora eu vou pegar esse aqui. Não, é interessante também, a gente até fez eu perder a minha linha de pensamento. Quando o casal ele tenta trocar as suas funções, ou a gente existe os homens afeminados, não homens gays, não é nessa linha, ou homens femininos e mulheres masculinas, E um acaba realmente produzindo o outro. Então, se eu sou uma mulher masculina, que me posiciono como um homem da casa, automaticamente eu gero um homem feminino, E vice-versa. Se o homem ele tem essa característica mais feminina, não, novamente, não uma questão de afeminino, de gay, assim, no sentido de homossexualidade, mas no sentido de características, de um homem, por exemplo, que espera sempre que a mulher resolva o problema,
né? Isso é uma característica do homem. O homem que deve ser o provedor, aquele que resolve os problemas, né? Quando um problema é o homem que tem, porque essa é uma característica dele, né? Ou então a mulher, ela sai para trabalhar, por exemplo, e o homem fica responsável pela casa, pelos filhos. Então acaba tendo uma mulher, às vezes, muito masculina e gera um homem que ele fica lá, tipo, não, agora eu cuido dos filhos, eu faço tudo. A mulher não tem, né, deixa o lado materno para o homem. Então isso acaba gerando. Eu gosto muito de uma frase assim, desde criança, eu sempre ouvi, que é tudo que Deus faz é bom. Né? A sua vontade ela é boa, era uma música que nós cantávamos quando éramos crianças. Que tudo que Deus faz é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e nós pensamos assim, olha, será que é isso que Deus quer? Né? Será que Deus quer que eu me posicione dessa maneira? Mas qual que foi a criação dele? De que maneira Deus criou o homem? De que maneira Deus criou a mulher? E quais são as características que ele deu para cada um? Então, eu sempre penso, às vezes eu quero ir lá e resolver aquele problema, porque o meu marido, eu tenho vontade, né? Não, mas eu tenho que entender que não, eu tenho que deixar ele resolver, porque essa é a função dele. Porque foi dessa forma que Deus fez. E Deus é perfeito. Ele sendo perfeito, a vontade dele também é perfeita. Então, o casal que compreende isso, cada um no seu papel, ele vai ter muito mais harmonia e vai conseguir estabelecer muito mais esses padrões e estipular os limites. Olha, aqui é a minha área, né? Aqui é a sua área, aqui é você que manda, essa aqui é eu que mando, por questões daquilo que Deus nos deu, as características que Deus nos deu. Com certeza isso diminui muito atrito, muita discussão, muito eu que mando, eu que faço. Isso realmente, se nós fizermos aquilo que é a vontade de Deus, que é exatamente a criação que Ele fez. Se quiser falar, você não, tá bom. Fique com esse. Mas antes da gente seguir, eu quero estabelecer uma ordem de prioridade aqui da família. Esses dias eu preguei na nossa igreja sobre família, mês de maio, e a gente vê uma ordem de prioridade que está aí, não quero trazer nenhuma questão de política à tona, mas Deus, pátria e família, certo? Isso está errado. Jamais eu vou colocar a minha pátria na frente da minha família. Jamais. É Deus, família, trabalho, igreja. Essa é a ordem de prioridade que eu acredito. Né? E o que acontece? Dentro de família, agora que a gente estabeleceu que é Deus, depois vem a nossa família, nada é mais importante para mim, depois de Jesus, do que a minha esposa. Nada pode ser mais importante. Da pessoa que eu divido minha vida. Ela tem que ser a pessoa mais importante na minha vida depois de Deus. Mas a gente precisa setar também aqui uma característica. Quem é pai ou mãe aqui? Quem tem filhos? A maioria, né? Quem não tem ainda? Só quem não tem, levante. Tá, 2 casais. Eu vou dizer algo para vocês. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Ainda, né? Hoje é dia, hein? Hoje é dia de... Também são os casais que mais têm menos tempo de casamento também. Ah, entendi. Tá bom. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, mulheres, tá? Eu vou começar pelos homens. Você está lá no hospital, o médico chega, está nascendo seu filho e fala assim para você, olha, é o seguinte, tem uma complicação, a gente vai salvar ou sua esposa ou seu filho. Para você, homem. Você vai falar o quê? Salva quem? A esposa. Não é? Pois eu faço outro filho. Agora, mulheres. Imagina que a situação fosse diferente. Seu marido está lá, seu filho está na situação, o médico fala, olha, eu vou salvar um dos dois. Qual que eu salvo aqui? Os filhos. Quem falou marido aí? Uma corajosa vai salvar o marido ali. Os filhos. Mas você não pode ter outro marido? Ah, tá. Beleza, não, tô brincando. Você está vendo como a maioria das mulheres salvaria um filho. E os homens, 100% salvaria a esposa. E, gente, dentro da família, nós somos um com o nosso cônjuge, nós não somos um com o nosso filho. Os nossos filhos, um dia, vão crescer, a gente está sentindo isso. Ontem nós fomos comer, jantar eu, ela e o Augusto. O Henrique estava na igreja, chega 11 horas, eu peço um lanche, às vezes como na igreja. Daqui a pouco é o Augusto, eles saem de casa. E tem gente que vive a vida em função dos filhos. E hoje a gente está vendo muitos casais se divorciando com 30 anos de casado, 40 anos de casado, porque os filhos saem de casa e olham um para o outro
se tornaram bons amigos que dividem os mesmos filhos e não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade, não tem mais nada. Então, lembre-se disso. Você é um com a sua esposa, você é um com o seu esposo, você não é um com o seu filho, com a sua filha. O seu filho um dia vai falar, pai, mãe, obrigado, agora eu vou construir a minha família, e vai sair da sua casa. É uma triste realidade. Eu que tenho 2 meninos, eu vou bater nas costas dele e falar assim, vai, deixa Deus te usar. Para quem é pai de menina, sofre um pouco mais, não é verdade? Mas... Quem é pai de menina aí, Mauro? Ó, 2? Aí é complicado. Eu e o Pedro ali, a gente está mais sossegado, né? A gente vai falar, vai que... Agora se consagra, né? Fala pro filho. Mas é uma ordem que a gente precisa obedecer de prioridade. Não é que você deve negligenciar o seu filho, nada disso. Mas você é um só, e esse é o nosso tema, com o seu esposo, com a sua esposa. Né? Você é uma só carne com quem você escolheu amar, com quem você ama. Né? E os seus filhos são consequências desse amor. Né? Mas vocês têm que sempre saber que o casal precisa de momentos só dele, o casal precisa de viajar sozinhos. Ah, mas a gente nunca viajou sem as crianças. Precisa fazer essa viagem, né? Precisam curtir. Né? Não deixe para depois, porque se você vive uma vida em função dos seus filhos, pode ser que esse depois não chegue, ou chegue já frio, sem graça, né? E não faça mais sentido viver isso. Então, já que a gente estabeleceu aqui o nível de prioridade, e já vimos que nós somos um com o nosso cônjuge, esse texto ele começa falando assim, sujeitem-se uns aos outros, né, no temor do Senhor. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de submissão aqui. Submissão não é obediência. Tá? Tem muito machista que usa esse texto, mulheres sejam submissas ao seu esposo. Ah, obedeça. Não é isso que a Bíblia diz. O conceito aqui é de auxiliadora, de estar sobre o mesmo movimento que o seu marido. Tá? Então, esse conceito de submissão ele é muito mal interpretado. Né? E o casamento, como eu disse no início, não é uma dinâmica de se impor um ao outro, mas é de renúncia e de amor um ao outro. Né? Não é imposição, né? Mas é sim essa engrenagem que gira, né, nas nossas vidas em amor. E aí aqui, pensando nessa conjectura de se sujeitar um ao outro, que é suportar uns aos outros, e o suporte aqui não é de tolerância, mas sim de dar o apoio, eu quero trazer uma aplicação para nós homens, e a Carol vai trazer uma aplicação para as mulheres. A primeira coisa é que liderar, como Cristo lidera a igreja, e aí Paulo fala que nós devemos assumir o papel como o de Cristo faz pela sua igreja, não é ter autoridade sobre a sua esposa. Aquele autoritarismo, né, que a gente vê muito por aí. Mas é servir a sua esposa, né, com muita humildade e com amor. Né, servir a pessoa a quem você ama. Né? O exemplo que Jesus deixa de liderança para nós é uma liderança de serviço. Ele serviu até aquele que iria trair ele daqui a pouquinho. Ele lavou os seus pés. Ele serviu a última ceia para todos. E ele mostra para nós que os homens, o papel do homem é liderar a sua casa servindo a sua esposa e os seus filhos. Esse é o papel do homem. É ser um líder como Cristo significa agir como Cristo agiu. Fazer aquilo que Cristo fez. E isso envolve muitos sacrifícios. Porque o texto aqui fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor aqui é o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. Tem que custar algo. Tem que ter o sacrifício. Então, para nós homens que estamos aqui, sujeitar, apoiar, estar junto da nossa esposa, da nossa família, envolve uma questão de liderar a família, mas não é uma liderança impositiva, goela abaixo, eu determino, eu faço, quem manda nessa casa sou eu. Não, muito pelo contrário. É um papel de serviço, um papel de amor, de humildade, né, de cuidar daquela família que Deus, né, escolheu para você. Então, nesse aspecto de sujeição mútua, esse é o papel do homem. Vou passar para a Carol para ela falar o papel da mulher. Estão ouvindo bem? Tá? No caso aqui, né, a gente ouviu o termo seja submissa a seu esposo. E é realmente entendido de uma maneira muito errada, tanto pelos homens, muitas vezes pelas mulheres, que diz jamais
porque você, né, vou me submeter a um homem, ele que vai dizer o que eu tenho que fazer, né, ele é o cabeça, ele que manda, ele que dá ordem. Não, não é isso que o texto diz, ele está dizendo que estar sobre a mesma missão. Então, a mulher, ela tem que estar sobre a mesma missão do homem, né? No sentido de apoiar, de incentivá-lo, de querer caminhar junto, de terem propósitos em comum, né? Não assim, o homem tem um sonho, um projeto, ele vive lá, eu tenho o meu, tenho um diferente, eu vou para um outro caminho, não. Mas juntos, nós apoiarmos, darmos todo o incentivo necessário para que os homens também possam desenvolver esse ministério dentro da nossa casa, né, para que eles também tenham essa liberdade, porque o Cristo é a cabeça, né, e não é a igreja que diz o que Cristo tem que fazer, mas foi Cristo que deu, e a igreja está sobre a mesma missão que o próprio Cristo ordenou a nós. Então, no caso, submissa aqui está muito mais relacionado a estar sobre a mesma missão, sobre a mesma ideia, sobre o mesmo conceito e caminhar junto, de apoio, né, que é fundamental para o bem-estar, né, e para o relacionamento também do casal. Isso aí. E aí a gente observa nesse texto, Paulo falando, mulheres sejam então submissas ao seu marido. Então, versículo 21, ele diz que nós devemos se sujeitar uns aos outros, e essa é a dinâmica do casamento, renúncia, né, de amor, de cuidado, de respeito uns aos outros. Depois ele diz, mulheres sejam submissas ao seu marido, porque o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, né, e isso não remete a uma questão de quem manda, né, não é uma questão de... como chama a estrutura de hierarquia? Então, assim, é uma função diferente, né? A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, mas Deus é a cabeça de Cristo, mas na Trindade não tem quem manda mais e quem manda menos, são funções diferentes. E a gente precisa entender, eu vou deixar a Carol falar um pouquinho para vocês, qual que é a função da mulher nesse caso, e depois eu venho e trago uma aplicação para os homens. Nesse papel, explorando um pouco mais do que é ser uma mulher submissa, né? Não é ser aquela coitada que faz tudo aquilo que o marido pede, né? Não, mas o que é então ser submissa? O que é então estar sob essa missão? Como que a mulher submissa ela deve, a partir desse texto, servir o seu marido, servir a sua família? Então, vou deixar com a Carol. Bom, Tá frio aí? uma vez eu vi uma expressão assim, porque a gente que é mulher, né, a gente sabe que a gente tem aquela tendência em falar que é a gente que manda em casa, né, e a gente combina com o marido, ó, eu deixo você achar que manda em casa, tá, mas todo mundo sabe quem manda. As crianças falam, quem manda em casa é a mãe, né, se você perguntar, eu que tenho filho homens, hein, não, quem manda aqui? A mãe. Daí o Helder fala, mas quem que manda em mim? A mãe, né, a mãe manda, mas não, na verdade não é isso. E uma vez uma pessoa falou assim, lá na casa do Helder, quem manda é ele, né? Aí na hora, assim, não contestei nada, de forma alguma, mas eu entendi bom que a pessoa está vendo isso, né? Mas não é no sentido de mandar, porque em casa eu falo, eu não tenho essa insegurança de dizer, não, quem manda em casa é meu marido, ou quem manda em casa sou eu. Não existe essa disputa, né? Porque às vezes há essa disputa, não, eu que mando e ponto, acabou, ou vice-versa, o cônjuge faz a mesma coisa. Então não existe essa disputa, mas existem áreas em que nós temos mais afinidades. Então, por exemplo, tem área que quem decide sou eu em casa, né? Tem área, não, eu vou fazer isso, não, amor, isso é melhor, né? Por exemplo, não, vamos fazer isso de almoço, não, eu que cuido dessa área de casa, então é eu que falo, não, assim que a gente vai fazer. Então é a área que eu tenho essa autoridade, vamos dizer assim. E tem áreas em que o Helder vai tomar essa decisão. E isso é importante que cada um também respeite, né, esse limite de quem tem autoridade nesse assunto, né? Quem define, quem decide isso. Então você limitar realmente, olha, essa é a sua área. Então tem áreas que o Helder vai falar alguma coisa e as pessoas pensam assim, não, a Carol é obediente. Não, porque eu concordo e eu entendo que ele tem uma capacidade melhor para lidar com uma situação que eu não teria, né? E isso me traz, de uma certa forma, um conforto. Porque não vou me preocupar, porque eu sei que ele tem essa função de cuidar dessa área. Então, por exemplo, na área financeira, quem cuida é o Helder. Se perguntar às vezes quanto que ele ganhou, eu nem sei, né? Amém. Eu sei. Eu tenho uma noção, mas assim, ele não fica essa necessidade. Então, a área financeira, quem cuida é ele, em casa. Então, se acontece alguma coisa, ele sabe que quem tem que resolver os pepinos é ele. E eu não vou me preocupar com isso. Agora, sobre os filhos na escola, quem está atento aos filhos na escola sou eu.
Então, eu que sei se o filho está estudando, olha, tem que estudar para a prova, olha, tem tarefa, olha, tem isso e tem aquilo. E ele não se preocupa com isso, porque ele entende que eu tenho essa capacidade de gerenciar isso melhor do que ele. Né? Porque o pai é diferente da mãe. A mãe tem mais paciência. Ele, esses dias, ensinando o Augusto lá, que eu pedi para ele ajudar o Augusto a fazer uma tarefa, e aí o Augusto fazia... Que letra que ele fez? Aí ele estava fazendo... ele tá, gente, no infantil 5. Aí ele fazia uma letra menorzinha e ele vai aumentando, né? Aí o Helder, não... Ô, Augusto, você não tá vendo que tá diferente o tamanho, Augusto? Aí eu, Helder, calma. Ele ainda tá no infantil 5, ele nem entrou na fase de alfabetização. Então, assim, porque eu entendo que isso é uma... Ele não, ele como é tão racional, ele quer já que a letra, o nome saia certinho, como se ele fosse um adulto, ele não é. Então, por quê? Essa é a minha área. Então, aí eu sei lidar melhor. E quando a gente entende isso, respeitando esses limites que são colocados, que o próprio Deus deu a nós, Deus deu a função para o homem, Deus deu a função para a mulher, isso vai fazer que a missão, que é a nossa família, seja muito mais, um ambiente muito mais organizado e muito mais agradável. Né? Evita a briga, a confusão, a queda de braço. Às vezes as pessoas brincam, fazem uma piadinha, a Carol que manda, o pastor que manda. Eu não me importo com isso, eu não tenho essa necessidade, porque eu entendo que existe sim as áreas que ele vai, e eu respeito isso, porque eu entendo que ele é o cabeça, existe o lado dele, e a nossa principal missão é a nossa família, que é o nosso casamento, e seguido dos nossos filhos. Então, eu estou com a mesma missão. Agora, quando a mulher ela não entende isso, ela muitas vezes acaba criando atrito dentro da própria casa. Né? Quando eu não respeito meu marido na sua autoridade, da onde ele tem que ser. Assim como, principalmente, quando nós mulheres temos filhos homens. Né? Porque se eu não respeito o meu marido na sua autoridade, do papel que ele tem, o que eu estou ensinando para o meu filho? Que ele vai ser o homem banana. Já viram a palestra do homem banana, a mulher abacaxi? Vocês não ouviram do pastor Cláudio? É justamente isso. É a mulher que se posiciona como um homem, a mulher que quer resolver o problema, ela que quer agir e ela acaba gerando um homem banana. E aí nós geramos homens bananas, eu tenho 2 filhos homens, geramos homens bananas, e aí eles vão se casar com outras mulheres. E normalmente eles vão procurar mulheres abacaxi, porque eles são bananas. Agora não, quando eles têm uma posição de um homem, né, entende qual é a responsabilidade deles, eles vão conseguir ter um casamento muito melhor do que, às vezes, o que nós mesmos tivemos. Então, nós temos que ter essa entendimento. Então, às vezes, eu falo, não, eu vou fazer isso, mas eu lembro, eu tenho um filho e 2 filhos homens, né? Aí eu tenho que deixar eles ver que essa função, a responsabilidade é do pai. Ó, é você que é responsável. Hoje eu brinquei com meu filho, o Henrique, que é o mais velho, eu falei assim, você é meu gatão? Eu chamei de gatão. Aí ele falou assim, eu sou, mãe. Eu falei, deve dar risada, né? Eu falei assim, e quando você estiver namorando? E ela pergunta assim, você é o meu gatão? Você vai falar o quê? Eu sou. Eu falei, muito da mamãe. bem. Não vai falar que é o gatão da mamãe, você tem que falar, sim, é o gatão. Eu queria que ele fale, não, eu sou o gatão da minha mãe. Né? Quando ele casar, ele vai falar que é o gatão da mãe? Não, ele tem que falar que é o gatão da esposa. Não vai ser mais o meu gatão, vai ser o gatão da outra pessoa. E isso é importante, mesmo que às vezes dói na gente, né? Porque tem filhos homens, saber que eles vão se casar, vão ter outras mulheres, outras não, ou uma mulher, né? Que eles vão se casar, para que ele seja um bom marido para essa mulher e respeite, eu também tenho que aprender a respeitar o meu marido. Então, eu vejo que essa submissão é entender, de fato, qual que é a nossa missão, né? E para os homens a mesma coisa, né? Eu não vou falar que é o pastor que fala, né? Mas ele segue a mesma linha. Isso é muito importante, porque a gente vem de contexto familiar, né? Então você sai da sua casa e se casa. E às vezes na sua casa, quem ditava tudo lá era a sua mãe, mulher. Que é o caso da Carol, quem apitava e orquestrava a casa dela. O pai dela teve problema com o alcoolismo e tudo mais. Então quem pedir para namorar, pedir para a mãe dela, não para o pai. Então, assim, o que ela aprendeu? Quem manda em casa é a mulher. Quem administra a casa é a mulher. Eu aprendi assim minha vida inteira com a minha mãe. Mas na minha casa, lá eu estava com o meu padrasto, minha mãe fazia o prato de comida e levava para ele no sofá. Eu falava que não, quem manda na casa é o homem. E eu cheguei, não, aqui não, minha filha, aqui você não apita mais alto, não. Aqui você vai cantar de galo, não. Aqui quem manda sou eu. Batia na mesa. Ela falava, não, quem manda aqui sou eu. Aprendi assim a vida inteira. E aí a gente vai começando... Ser um só, né, sermos um, a gente se casa, e aí o homem deixa seu pai e sua mãe,
se casa com a sua mulher e se torna uma só carne. Gente, acho que demorou uns 10 anos para eu e a Carol se tornarmos uma só carne. Muita coisa. Vícios, práticas, e aí Deus vai ajustando, ajustando, ajustando. Por quê? Porque não existe mais hoje a minha vontade, a vontade da Carol. Óbvio que nós somos, né, seres individuais, com seus sonhos, com as suas perspectivas. Mas sempre quando a gente toma uma decisão, é o que é melhor para nós. Então não existe mais o Helder, a Carol nessa singularidade, né? Existe um nós. Decisão agora o que é melhor para nós, né? O que é melhor para nossa família. Aí a gente começa a se tornar um só. Por quê? Porque tem muita gente que casa e continua vivendo uma vida de solteiro. É o que eu quero, eu vou viajar para lá porque eu gosto, porque eu quero, que eu faço. E o outro sempre vai submisso, sempre vai no aspecto tá bom. Chega uma hora que cansa, né? A pessoa cansa, seja o homem ou a mulher, de ceder. Então a gente, aos poucos, Deus vai moldando a gente para a gente ser esse casal que é um só. Né? Mas demora, não é de um dia para o outro que a gente vai se tornar uma só carne. Demora nesse processo. Mas voltando aqui, se o papel da mulher é respeitar o homem, o papel do homem é conquistar o respeito da sua esposa. Tá? Em amor. Então, se o papel da mulher é respeitar o homem, esse respeito precisa ser conquistado. Isso é autoridade, não é autoritarismo. Né? Não, quem manda aqui sou eu, bate. É a pior coisa que você vai fazer. Né? Você vai conquistar o respeito da sua esposa como? Servindo ela, amando ela, colocando ela em primeiro lugar na sua vida, dedicando tempo para ela. Nós estamos aqui num jantar de namorados, de casais, mas quando foi a última vez que você levou sua esposa para jantar sem ter nenhum momento assim para comemorar? Você falou assim, amor, se prepara, não porque eu vou te usar hoje, como diz a novela, que hoje eu vou te levar para jantar. Porque que vou lhe usar, com certeza, né? O pessoal já pensou, já. Se prepara que hoje tem. Se você faz isso, você está muito distante de ser o marido do padrão bíblico. Hoje tem. Isso é uma situação assim que você tem que ter essa certeza sem perguntar para ela. Que jeito? Conquistando, respeitando, amando. Você não precisa nem perguntar depois. Você sabe que o negócio vai fluir naturalmente. Então, o padrão que Paulo está dizendo, marido, você tem que se sacrificar pela sua esposa. Se precisar morrer por ela, você tem que morrer. Ela é sua esposa. Né? Amar a esposa significa, então, colocar ela em primeiro lugar, dedicar tempo, protegê-la emocionalmente, espiritualmente. Olha que Paulo diz, que Cristo, ele ama a sua igreja e ele quer fazer dela uma igreja santa, para apresentá-la a ela diante de Deus santa. Do mesmo jeito, o homem tem que fazer com a sua esposa. Cuidar dela, zelar por ela, orar por ela, uma vez que ela é essa auxiliadora. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele fala, para você uma escrava, que diz, não, uma auxiliadora que vai estar junto de você para aquilo que você precisar. É a submissão. Uma vez que nós recebemos esse presente, nós temos que agir com generosidade. Qual foi a última vez, homem, que está aqui, que você deu um presente para sua esposa? Nem no casamento dá, né? Esquece a data, né? Qual foi a última vez que você comprou um presente e fala assim, ó, eu vou te dar esse presente aqui. E aí ela fala assim, mas por que? Hoje nem é meu dia de aniversário. Hoje é algum dia que eu esqueci. Aí você olha bem no olho dela e fala assim, ó, porque você merece. Experimenta fazer isso, pra você perguntar se hoje tem, você vai precisar perguntar. Aí a dica aqui, ó, infalível. Experimenta fazer. Você não precisa perguntar. Você leva ela para jantar, no meio do dia você deu um presente para ela, sem ela esperar, está lá naquela correria, cuidando dos filhos, correndo, daqui a pouco toca a campainha, ela vai lá, um buquê, um negócio, ela, ué, o que está acontecendo? Ela vai falar assim, meu Deus, meu marido vai me matar, tem gente mandando flor para mim. Porque ela não vai acreditar que é você. Se você não faz, ela não vai acreditar. Né? Toma cuidado aí, então. Começa com mais simples, tal. Depois você vai aprofundando. Então, gente, se o papel da esposa é respeitar o seu marido, o papel do marido é conquistar esse respeito. Amando ela, cuidando dela, né, para que a gente tenha, então, esse casamento harmonioso. Conflito tem? Claro que tem. Vixe, eu e a Carol, a gente quebra o pau. E eu vou dizer, às vezes, na frente dos outros.
Às vezes, não é que a gente quer, mas ela fala assim, ó, isso aqui eu não concordo. Fala, ok, mas vai ser assim. Ah, mas você vai sofrer as consequências. Ok, mas quem decide isso aqui sou eu. E o pessoal fica assim do nosso lado. Mas a gente é assim, em casa e fora. Nós somos assim. Daqui a pouco já está tudo bem, amor, faz tal coisa, vamos... E é isso. Porque tem gente que pinta lá fora, que é um casal perfeito, né? E dentro de casa o pau fecha e, né? Ninguém sabe que é cristão, né? É quebrando prato, aquela gritaria, aquela xingando até a terceira geração. Porque é assim porque é seu pai, porque é sua mãe, não sei o quê. Não é? Mas a gente tem que ser aquilo que a gente é dentro de casa, fora. E viver essa autenticidade. Nós somos assim, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas imperfeitas que estão sendo trabalhadas por Jesus, moldadas por Jesus. Nesse processo, tem hora que a gente colide, tem hora que a gente conflita, tem hora que o meu eu... Não, agora o Helder vai falar aqui. Né? Ele vem, ele aflora. Tem hora que ela fala, não, agora a Carol que vai falar que vai ser feito. Isso aflora. Mas é algo que a gente tem que sempre ir moldando e polindo, né, para que a gente consiga viver um casamento, né, harmonioso e sermos um. E aqui ele coloca, né, a questão do respeito. Eu já ia para o encerramento, tá. Que é 9 horas. Você vai apanhar em casa. Não, mas pode falar. Tá. É importante a gente também, como mulher, reconhecer o esforço do marido, né? Às vezes a gente tem uma tendência a fazer, a tomar a frente, que é natural, né? Nossa, mulher, você sempre pensa, ai meu Deus. Os homens, ele fala Deus. Você pensa o negócio pra tem que encerrar, né? Não, mas isso é muito importante, porque, primeiro, a gente tem que entender que ele não pensa como nós, né? Os homens não. Até às vezes eu brinco que ele fica bravo, assim, ih, ela tá de TPM. Eu falo, se não quisesse uma mulher de TPM, tivesse casado com um homem, né? Aprenda que mulher tem TPM, mulher tem as suas fases no mês que o homem não tem, né? Então, mas é importante a gente ter, às vezes, por exemplo, o homem vai lá e compra um presente, às vezes nem compra o que você queria. Aí você fala, nossa, nem gostei, né? Mas você tem que olhar, mas o que é mais importante? Será que é? Porque é muito comum isso, daí as mulheres reclamar, né, Pedro? Não. As mulheres reclamar do presente que ele deu, eles, né, vem lá com maior carinho e chega, mas que é isso, Pedro? Não era isso que eu queria, né? Então, mas é muito importante a gente reconhecer. Eles vão aprendendo, né? Às vezes o Helder faz o café da manhã lá com os meninos, e eu só vou fazer o café, eu arrumo toda a mesa, tudo lindo, maravilhoso. Chego lá, o Helder, se tivesse coisa na mesa, empurra tudo pro lado, assim, e faz só o meu assento. Aí eu olho e falo assim, daí, né, eu olho e falo assim, nossa, mas por que não arrumou, colocou a louça bonita, não sei o quê. Mas aí eu tenho que olhar, mas é a intenção, né? Mas eu olho, os meninos estão felizes, porque estão querendo fazer aquela homenagem pra mim, e isso que é importante, né? Aí eu tenho que falar assim, deixa, eu vou fingir que tá tudo lindo, maravilhoso, e vou amar isso daqui, porque eu vi que ele se esforçou para fazer. Então a gente precisa, né, ter esse respeito também, de valorizar o homem, mesmo que ele ainda está aprendendo, que ele vai pegar o jeito, a gente tem que entender que eles são homens, eles não são mulheres, eles não pensam como as mulheres, né? E a gente precisa realmente entender isso, que é importante, tá, Lorena? Não, e do lado do homem também, porque o que acontece? Para quem já leu lá os 5 linguagens do amor, existem formas diferentes de demonstrar o amor. A Carol não é uma pessoa muito de toque, de carinho, porque na casa dela, chega lá, hoje ela beija a mãe dela, hoje quando chega na casa, a gente vai visitar minha sogra, mãe, tudo bem? Mas cresceu assim, sem nenhum tipo de afeto. Eu não, eu sou já do toque, mas ela não é. Onde que ela demonstra o amor dela? No cuidado da casa, no bolo que ela faz para tomar café, eu chego às vezes, lá tá o bolo pronto, né? Numa comida que ela faz diferente, que eu sei que eu gosto, que lá tem toda a harmonização, né? Se faz, por exemplo, uma carne de porco, aí tem uma couve refogada, sabe? Meio que harmoniza, parece, o prato, né? Eu vejo esse cuidado dela com a nossa família, né? Ah, mas eu sou mais do toque. Sou, mas a forma de amar dela é diferente da minha. Né? A forma de amar dela é do cuidado, de saber se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Né? Mas não espera ela, me abraçando, me beijando. Ela não é de toque. E nem gosta que fica nela. Então, eu de vez em quando, eu até fiquei mais frio, assim, porque não é uma forma que a gente
Tem no nosso relacionamento de tanta aquela... Né, tem casal que fica ali naquele grude, naquele... Aí você fala, vai passar, depois que, né, tá agora tá apaixonado. Mas continua, depois naquela melação, aquela coisa. E a gente não é, né, desse jeito. E a gente precisa entender, como a Carol disse, olhar para aquilo que o outro fez e entender que há uma boa intenção. Ele fez querendo melhorar o relacionamento, querendo... Né? E assim, gente, eu quero encerrar aqui dizendo que hoje 50% dos casamentos terminam em divórcio. Esse é um dado. E inclusive para os cristãos. Já está dentro da igreja esse índice. Os 3 principais motivos que terminam o casamento, e aí eu falei com o Du e com a Gleice que eu traria esses 3 motivos para a gente só dar uma pincelada muito rápida, depois se vocês quiserem conversar a gente pode. É dinheiro, sexo e poder. São os principais motivos que destrói o casamento. Dinheiro, né? Porque tem essa questão do orçamento, como a Carol falou, finanças é, né? O elder, ou na sua casa é diferente. Mas assim, gente, não existe casamento com contas separadas. Não, isso aqui é o que eu ganho, é meu. O que você ganha é seu. Você paga a luz, eu pago o aluguel. O orçamento de casa é um só dos dois. Eu tive um amigo, ainda tenho, mas eu orientei ele. Que ele falava assim, eu conto conjunto com a minha esposa? De jeito nenhum. Mas, cara, você dorme com ela, você fecha o olho do lado dela e dorme 8 horas. E não confia dela saber quanto que você ganha, quanto vocês têm na conta? Eu não entendo isso. Né? Porque, sei lá, parece que está ocultando alguma coisa, parece que está... Né? Então, assim, a gente vê muita dificuldade, a gente tem aconselhado um casal, que é assim, a roupa das crianças você compra, eu vou fazer o mercado. Ah, tal coisa. Não, o orçamento é junta tudo que recebe a receita, paga tudo que tem que pagar, vamos fazer um investimento, vamos comprar alguma coisa, vamos... E aí a gente sai depois, é assim que deve ser. Talvez falando, pastor, eu não concordo. Ok, você tem a sua liberdade de não concordar comigo e fazer diferente. Mas o orçamento familiar é um só. Não tem por que eu ter o meu dinheiro, ela ter o dela. Nós não estamos dividindo a vida. Então, assim, não faz sentido. Né? Então, ela falou, ela brinca que, ele nem sei quanto que ele ganha. Na verdade, ela sabe quanto que eu ganho. Né? Essa semana, eu acabei deixando a empresa que eu trabalhava, aceitei uma proposta, começo segunda que vem, não depois de amanhã na outra. Ela sabe qual é a oferta que me fizeram. Ela sabe quanto que a igreja tem de sustento para nós dois. Então, assim, por que a gente vai fazer diferente? E a questão do dinheiro, gente, o que a gente vê? Casais que são, não pobres, mas têm uma vida regular, aí começa a ganhar dinheiro, o cara. O que acontece? Ele começa a ganhar dinheiro. Aí ele tem uma esposa de 40, logo ele troca por uma de 25. Porque o dinheiro começa a subir para a cabeça. E o dinheiro destrói sim casamento. Ele fala, se eu tivesse muito dinheiro, meu casamento ia ser maravilhoso. Talvez não. Porque o dinheiro tem essa capacidade de mudar a gente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela conhece, assim, gente que tem muito dinheiro. Muito, muito. Imagina assim, que você não consegue nem saber quanto que é. E aí eu falei, como é que uma pessoa consegue ir lá e gastar, tipo, 200 mil reais numa noite? Ele falou, Helder, esse tipo de gente nem sabe mais o que é 200 mil reais. Eles perderam a noção do que é dinheiro. Para ele gastar 1 milhão ali, o cara que, um Neymar, por exemplo, não é nada para um cara desse. Então, assim, ele trata o dinheiro como se fosse, sabe, uma coisa banal. É igual você ir lá e falar assim, vou comprar um doce aqui de R$2. Porque para ele não faz diferença aquele dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das finanças em casa. Né? E outra coisa, a minha esposa ganha mais que eu ganho menos que ela. E daí, gente, o orçamento familiar é um só. O homem não pode dizer, quem sustenta essa casa sou eu. E nem a mulher, eu ganho mais que você, então é você. E eu vou dizer como é que funciona aqui. O orçamento é de quem? Dos dois, gente. Você não casou com um inimigo, é a sua esposa, é seu esposo, o orçamento é dos dois. E isso pode inverter, tá? Isso pode inverter. Amanhã, o seu marido pode estar ganhando mais que você, a sua esposa pode estar ganhando mais que você. Amanhã. A vida é assim. Então a gente tem que empreender. O orçamento é um só. A segunda coisa, o poder. Poder também é algo que sobe para a cabeça. Tá? Então, poder de muito status, né? É algo que, por exemplo, você pega hoje influencer, né? Às vezes o marido é influencer, tem lá milhões de seguidores, a esposa está lá oculta.
a sombra, ou o contrário. Né? E você tem esse senso de poder, de exposição muito grande. Isso também é um risco muito grande. Né? Isso é algo que, tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos entender o seguinte: por mais que você tenha uma posição de destaque, seja na sociedade, com um cargo político, com um cargo importante, do lado está sua esposa. Dentro de casa você não é juiz, dentro de casa você não é o advogado, dentro de casa você é o marido da sua esposa, e a mulher a mesma coisa. Porque isso sobe para a nossa cabeça, entende? Isso sobe, imagina, né? A gente viu, a gente brinca lá que eu falei lá, hoje eu vou lhe usar, lá do coronel lá de Ilhéus, eu fui em Ilhéus, e ele falou assim, o cara falou para mim assim, aqui os coronéis paravam o carro em cima da calçada, a polícia vinha falar e falava assim, ó, fica quieto, senão vou mandar te matar. O coronel falava para a polícia. Imagina o que ele não fazia para a esposa. Porque ele era o quê? O poderoso. Mas dentro de casa não tem isso. Dentro de casa você é o marido dela. Dentro de casa você é a esposa dele. Né? Você pode ter uma influência lá fora, um domínio lá fora, executar isso com maestria, com dignidade, mas dentro de casa vocês são marido e mulher. Né? Então não traga isso para dentro de casa. E o terceiro e último, que eu sempre gosto de ser muito prático assim nas mensagens que eu trago, porque são coisas que você vai sair daqui fazendo. Sexo, gente. Se você conhece alguém que se separou recentemente, pode ter certeza que um desses 3 aspectos influenciou. Ele trocou por outra, mais nova, por conta de sexo, poder, que ele vai... eu tô com 40, agora tô com uma de 20. Para os amigos aqui, ó, tô com a mocinha, os amigos vai tudo com as coroas na festa, eu vou com a mocinha. Poder, status, sexo, né? Então, se você conhece alguém que se separou recentemente, pode ter certeza que tem algum toque aqui. E do sexo, gente? Eu falei dos casados aqui, né, a maioria são, eu até falei com o Du, falei assim, eu vou falar sim, e eu vou embora, não vou voltar mais, e aí se não gostar também, não convida mais. Mas, gente, essa é uma área sensível, mas é uma área que precisa ser falada. A gente não fala na igreja sobre sexo. Coisa mais gostosa que tem no casamento, não tem nada mais gostoso que isso. Se você acha, você precisa fazer um gabinete pastoral aí com o seu pastor. Não existe, gente. Uma vez eu aconselhei um casal que falou assim, pastor, nós não conseguimos mais deitar na cama e se amar. Eu puxo sempre uma gavetinha que tem uns brinquedos. Eu falei, misericórdia. Porque nós somos um nessa relação também do homem com a mulher, e existe sim uma questão de se tornar uma só carne no ato sexual, que você se une, né, com a sua esposa, com o seu esposo, mas existe uma influência, principalmente na área masculina, muito ruim sobre isso. Outra coisa que acaba com o casamento, e aqui talvez tenha mulheres também, mas mais uma palavra para os homens, pornografia. Você assiste um vídeo lá de atores. Bom, se você assiste com a sua esposa, pelo menos você é doido, né? Porque você não é aquele cara lá. E aí você fica com a sua esposa para assistir aquilo, e depois ela olha para o filme, olha para você, olha para o filme, olha para você e fala, casei com o cara errado. Mas o que acontece? Também atendemos casal falando assim, ó, pornografia, o vício em pornografia. E aí o que acontece? Vão para a cama e querem reproduzir aquilo que atores estão ganhando dinheiro para fazer. Como o pastor Cláudio Duarte fala assim, mas minha esposa nem dá um gemido, a outra lá no filme grita. Ué, paga milhões para sua esposa que ela grita também. Porque você quer reproduzir com a sua esposa, a mulher que você divide a vida, aquilo que uma mulher sem princípios e valores está fazendo com um cara que ela não conhece por dinheiro. E aí, gente, que mora o perigo. Porque daí você vai falar, minha esposa não é tão assim, por que ela não faz isso, deixa de fazer aquilo, por que... Então, é uma área muito sensível. Existe um padrão saudável para o sexo no casamento. Pastor, o que pode, o que não pode? Bom, existem algumas coisas que a Bíblia condena. Mas lá dentro das 4 paredes, se existe uma concordância, falar, a Bíblia não condena, pastor. Ok, mas a sua esposa não quer. Então, é pecado. Está fazendo forçado. Inclusive, algo que a Carol não comentou,
mas vale ressaltar, a mulher ela tem que ser submissa ao marido, desde que isso não fira a Bíblia. Porque se o marido está pedindo para ela fazer algo que fere a Bíblia, ela não deve fazer por amor a Cristo, que está acima do marido. Porque aquilo ali está ferindo a Cristo. E vice-versa. Então, gente, nessa área também é uma área muito assim, uma linha bem tênue, muito difícil. Mas a gente precisa entender que o sexo é uma bênção. Se você não está fazendo quanto você gostaria, eu tenho uma notícia para te dar. Você precisa melhorar em outras áreas do seu relacionamento para que isso melhore. Né? Se você não está feliz nessa área, você precisa melhorar em outras áreas. Uma outra palavra para os homens aqui. Vou até tomar uma água. E aí a gente encerra. Você sabia que as mulheres gostam de sexo, homens? Bem feito. Bem feito. Porque o homem tem aquela lá, né? Ah, uma rapidinha. Aí ele vai, sai bonito, e a mulher fala, o que aconteceu aqui? Era para ter tido alguma coisa? Outro dia a Carol mandou um negócio para mim e falou assim, ficar pelado no frio por causa de 2 minutos? Tô fora. Mas é verdade, o homem nesse aspecto, o que ele quer? Ir lá, se satisfazer e sair como... aqui é... E a mulher fica ali, fala, e eu? Fiquei como? Não, nem ficou. Então, existe todo um, como o pastor Cláudio Duarte diz, existe todo um preparativo. O homem, o cara pode falar assim, nossa, eu tô com enxaqueca terrível, eu tô morrendo. Aí a mulher fala, nossa, logo hoje que eu queria. Gente, a dor de cabeça, Cristo parece que tira na hora. Se você, homem, tem dor de cabeça quando a mulher quer, eu vou falar para você. Não se faz mais homens como antigamente. Agora, o homem está assim, ó, pronto para qualquer hora. Em qualquer... Agora a mulher não. A mulher tem que ter um preparo. Aí tem que ter... A casa tem que estar bem, os filhos têm que estar tranquilos, as coisas têm que estar tudo... né? Então, o cuidado emocional dela, o preparo... A mulher às vezes tem que se preparar para esse momento, tem todo um ritual que ela faz. O homem não está nem aí. Então o homem tem que saber construir esse momento. Construir. Você quer ter alguma coisa lá no sábado, dia 14 dos namorados? Eu quero te dizer que já passou o momento de você construir. Pode ser que você consiga alguma coisa hoje ao sair daqui. Mas você deveria ter feito um trabalho, uma lição de casa antes. Né? Tem que fazer uma oração forte. Mas é isso, gente. A gente tem que entender o seguinte, os homens, que a mulher, ela tem todo esse preparo. Porque ela não está ali pensando naquilo, embora ela goste. Porque o sexo foi feito por Deus. Para o casamento, né? Para você usufruir no casamento. Então essa é uma área muito, muito tênue dentro do casamento. Porque essa é uma área muito tênue. Por quê? Porque dentro do casamento. Porque, eu sou casado, então eu faço com a minha esposa e com outras porque eu sou casado. Não, dentro do meu casamento. Por quê? Porque Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 7. Sobre não se preservar. Então tem que ter esse cuidado, gente. Você, é igual eu falo, às vezes brincando, a Carol fala assim, você vai lá agora para a empresa lá trabalhar, cuidado lá com as mulheres. Eu falei, eu não pego nem a minha, eu vou pegar as dos outros. Eu brinco com ela. Mas tem que ter esse cuidado. Sabe por quê? Porque se você não cuida, lá fora tem o Ricardo que está cuidando da sua. Está dando uma flor para ela, que está chamando ela de bonita. Aí em casa ela já não tem aquelas coisas. O cara lá está na academia, a gente quer essa barriguinha. E do contrário também, a mulher não cuida, não vigia, o homem também lá no emprego está sendo assediado. Tem uma lá que, por mais feio que a gente possa ser, sempre tem uma interessada. Então Paulo está falando assim, não se privem uns aos outros. Né? Por quê? Porque lá fora tem alguém que vem com uma conversa fiada. E essa é uma área muito delicada. Então, gente, dinheiro, poder e sexo é o que tem destruído os casamentos. A gente acha, pastor, mas nem é tanto assim, não. É. E a gente precisa ter uma conversa muito sincera com o nosso cônjuge sobre esses aspectos. Tem que ser uma conversa muito sincera. Né? Você não está fazendo, ou está fazendo. Por qual motivo? Né? Por que você não sente vontade? E conversar.
Teve uma época do nosso casamento que ela falou assim, olha, o que está me impedindo... Vou falar. Não. O que está me impedindo... Não, pode estar estragando o microfone. Não, nossa. A Carol falou assim, ó, amor, é o seguinte, eu te amo, só que assim, o remédio anticoncepcional que eu tomo tira toda a minha vontade. Vai fazer essa vasectomia logo. E eu enrolando. Gente, se eu soubesse, eu tinha feito a vasectomia antes. Então tem que conversar. Eu avisei. Ela falou, eu avisei, como sempre ela fala, eu avisei. Mas tem que conversar, eu fui lá, fiz a vasectomia, ela parou de tomar o anticoncepcional, o libido aumenta. E aí agora eu já sei os sinais de quando... Por isso que eu falei, não precisa perguntar. Aí você já sabe os sinais. Mas tem que ter uma conversa muito sincera. Se você não pode falar sobre sexo com a tua esposa, você vai falar com quem? Ah, eu vou falar, cara, lá em casa tá difícil aí, que minha esposa não quer mais deitar comigo e tal. Vai expor uma situação para fora, para alguém que não vai poder te ajudar, é só você. Então, é uma conversa muito sincera, é uma conversa muito tranquila que tem que ter, para que a gente observe esses 3 pontos de orçamento. Ah, pode ser a mulher que cuide, né? Ou é o homem que vai cuidar, mas é um orçamento só. Né? Não traga a influência que você tem lá fora para dentro da sua casa. Né? Por exemplo, não, aqui eu sou o pastor. Aí fala, aqui você não é o pastor, aqui você é meu marido. Dentro de casa você é meu marido. Embora você é meu pastor na igreja, mas aqui eu estou falando com o Helder, meu marido, que eu casei lá há 18 anos, você não era pastor, não casei com pastor? Entende isso? E nessa área sexual? É uma área muito delicada, uma área muito difícil. Por incrível que pareça, os atendimentos mais capciosos que eu e a Carol fizemos em gabinete pastoral são relacionados à área sexual. Pessoas que estão se privando, né? Ou a mulher que está privando o homem, e aí o homem fica lá, pastor, mas meu Deus do céu, é uma vez no mês. Né? Então daqui a pouco o inimigo vai tentar. Né? Ou o homem que vai também na mulher, só vai lá, faz um negócio mal feito, esculachado, hoje eu vou lhe usar, trata a mulher como objeto de desejo e de uso mesmo, e mulher nenhuma quer ter uma relação com um homem assim. Né? Então são áreas que a gente precisa cuidar. Nós queremos ser um só? Nós que somos casais? Claro que sim. Né? Isso começa com pequenas coisas, pequenas mudanças que nós fazemos. Né? Na nossa casa, ninguém vai poder resolver o nosso conflito. A maioria das coisas que eu e a Carol aconselha ok, acho que vocês poderiam fazer isso, pensa nesse ponto, mas não somos eu e a Carol. Eu e a Carol não temos problema de relacionamento sexual. Eu e a Carol não temos problema de orçamento. Não temos problema com poder. Né? Outra pessoa, quem vai resolver são eles. Um aconselhamento a gente pode dar, uma palavra a gente pode dar, mas quem tem que resolver essas questões somos nós, dentro das nossas casas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos como um só. Mulheres, respeitando e sendo suporte para os seus maridos. Maridos, amando as suas esposas e conquistando o respeito delas. Né? Em amor, como Cristo, né? Amou a sua igreja. Vamos orar? Pega aí na mão da sua esposa, do seu esposo. E se você tem alguma área de tudo que a gente falou hoje que precisa melhorar, coloque aí dentro do seu coração, né? Coloque dentro do seu coração, se você quiser falar aí no ouvidinho dela ou dele, falar, vou melhorar nessa questão aqui. Né? Se você quiser dizer, olha, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso abrir mão disso para que você cuide. A Carol, ela não falou aqui, mas ela veio desse ambiente familiar que a mulher tomava a decisão e ela queria fazer sempre isso. E um dia ela falou assim, a melhor coisa que eu fiz na vida foi tirar esse fardo das minhas costas e botar no seu. Hoje eu vivo feliz, porque era um fardo que eu carregava e não era meu. Talvez a gente precisa fazer isso. Então, você está aí do lado da pessoa que você mais ama, né? Que é o seu marido, que é a sua esposa. O que você talvez precise fazer? Alguma coisa que precisa renunciar? Algo que você precisa delegar para o outro, tirar das suas costas? Pensa aí, olha aí para o seu marido, para a sua esposa. Tem um tempo aí a sós, né, juntos. O que tem funcionado, o que não tem?
Quais são as áreas que Deus precisa ainda restaurar para que vocês sejam um? A correria do nosso dia a dia nos impede de fazer isso, muitas vezes. Mas hoje é tempo de ser um só. De falar, eu não sou mais eu, mas um nós. Nós somos um. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse jantar, obrigado, ó Pai, porque o Senhor preparou esse momento para nós. Obrigado pelas nossas famílias aqui representadas, os maridos com suas esposas, e nós somos gratos, ó Pai, pela esposa que o Senhor nos deu. Essa é a minha oração e entendo ser a oração de todos os homens que estão aqui. Nós somos gratos, ó Pai, pela auxiliadora que o Senhor colocou do nosso lado. Mulher valorosa, que nos ajuda, que coopera, que nos apoia, que nos incentiva. Obrigado, Senhor, porque nós somos gratos porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não avançamos. Por isso que nós precisamos das nossas esposas. E nós queremos dizer nessa noite, nós somos gratos pela vida das nossas esposas. Nós somos gratos, ó Pai, por essas mulheres que são imperfeitas sim, que são falhas sim, porque todos nós somos. Mas tenha, ó Deus, cuidado das nossas vidas, cuidado das nossas casas, cuidado dos nossos filhos. E como é bom, ó Pai, nós temos um lugar para voltar depois do trabalho, um lugar que nos acolhe, um lar com carinho, um lugar, ó Pai, que nós podemos chamar de nossa família, e receber o abraço, o afeto, o carinho das nossas esposas. Mas também das mulheres que estão aqui com seus esposos. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, agradecer por cada marido aqui também, porque o Senhor preparou para cada mulher o seu esposo, porque o Senhor tem, ó Deus, dado força, garra, ânimo. Só o Senhor sabe quantas vezes o marido chora sozinho sem ter com quem falar. Pela dificuldade financeira, pelos desafios da vida, pelas imposições que o mundo coloca sobre as nossas costas. Quantas vezes o homem não sabe o que fazer e tenta, de certa forma, blindar a sua família e sofre sozinho. Essa é uma realidade, Pai. Mas nós somos gratos porque, ó Deus, o Senhor deu a cada mulher aqui o seu esposo, falho também, todos nós somos, com as nossas limitações, mas o que nós desejamos nessa noite é sermos um, ó Pai. Que o nosso casamento, que a nossa união possa refletir a imagem e semelhança de Jesus. A imagem e semelhança que nós fomos criados e um dia foi corrompido pelo pecado lá no Éden. Nós queremos voltar, ó Pai, e sabemos que o Senhor tem feito em nós um trabalho de santificação e de transformação. Então, obrigado, ó Pai, por cada casal aqui. Se há dificuldades nessas áreas que nós mencionamos, do carinho, do afeto, do amor, do respeito, da submissão, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a entender qual que é o nosso papel. Também nas áreas de finanças, de a questão de ego, de poder, na área sexual, ó Pai, que o Senhor nos oriente e que a gente possa, Pai, ter consciência de que tudo que o Senhor faz, como a Carol diz, como a Tua Palavra diz, é bom. Se o Senhor criou o sexo, é porque é bom, é porque é para ser vivido dentro do casamento e que nós possamos usufruir dessa bênção que o Senhor nos deu. Mas da maneira correta, ó Deus, da maneira que valoriza um ao outro, na maneira de entrega mútua, de submissão, na maneira, ó Pai, que preserva, ó Deus, o desejo de cada um, para que a gente viva essa realidade, ó Pai, de bênção nas nossas vidas. Obrigado por esse tempo, obrigado, ó Pai, por essa noite especial que o Senhor preparou para nós, pelo alimento que teremos logo mais, pelas nossas famílias, ó Pai, famílias que construímos pela Tua graça e misericórdia e que o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Nós somos gratos, ó Pai, e fazemos isso agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe.